Amanhã completam-se 27 anos de um momento histórico no esporte a motor. Foi quando a pista de Portland assistiu à primeira vitória de Alessandro Zanardi na kart, dando início a uma das mais belas histórias dentro do esporte. Hoje é dia de relembrar aquele hat-trick conquistado pelo italiano em uma prova muito boa também para os pilotos brasileiros. Quinta-feira, 22 de junho de 2023, e esta é mais uma lembrança de quinta. Salve a todos os nossos ouvintes, todos os nossos seguidores, sendo todas e todos bem-vindos. Eu sou Rodrigo Vilela, hoje é dia de lembrança de quinta, dia de relembrar mais um momento clássico das pistas. Antes de começar, como eu sempre peço de novo, deixem o like nos nossos vídeos, compartilhem nosso conteúdo, inscrevam-se no nosso canal e ativem as notificações, isso ajuda muito a gente. A temporada 96 da kart era a primeira após a cisão com Tony George, dono do circuito de Indianápolis. Ou seja, as principais equipes e pilotos não correriam a lendária prova. Mas naquele ano, isso não foi um problema. A categoria criou a US 500, que foi disputada no mesmo dia das 500 milhas, só que em Michigan. Paul Tracy retornava a Penske para correr junto a Al Unser Jr., já que Emerson Fittipaldi partiu para a aventura na Hogan. A Newmar Haas, que tinha Michael Andretti, não perdeu tempo e trouxe Christian Fittipaldi, que havia feito uma grande temporada na Walker em seu ano de estreia. Outra mudança era a ida de Raul Boesel para a Green, rebatizada com o patrocínio da cerveja número 1, já que a Players havia se mandado de vez para a Forsyth, já que o dono Gerald Forsyth se desfez da parceria com King Green. Acabou que se tornou uma grande jogada de marketing, porque a equipe havia sido a campeã em 95 com o Jacques Villeneuve, mas o canadense foi para a Fórmula 1 e o time tinha mesmo o direito de usar o número 1 em seu carro. Além disso, a categoria tinha a estreia de Alessandro Zanardi. Campeão da Fórmula 3 europeia em 90 e vice-campeão da Fórmula 3000 no ano seguinte, Zanardi disputou a Fórmula 1 em 93 e 94. Em uma Lotus muito ruim, o italiano fez apenas um ponto no GP do Brasil de 93. Acabou encontrando seu lugar na categoria estadunidense, onde marcou de vez seu nome no esporte. Pois bem, Zanardi formaria a dupla com Jimmy Vasser, e a Ganassi se colocou como uma das postulantes ao título junto a Newmar Haas. A Penske era uma incógnita porque usava os chassis próprios e ninguém sabia muito bem o que seria daquele ano. A temporada começou com duas estreias. No oval de Homestead, Jimmy Vasser venceu em prova que teve Greg Moore como grande destaque. No oval de Jacarepaguá, André Ribeiro fez a festa da torcida, mas Vasser e Andretti conquistaram 3 vitórias cada nas 6 provas seguintes. Ambos brigavam pela ponta da tabela e quando um ia bem, o outro ia mal. Até que chegou o dia 23 de junho e a categoria desembarcou em Portland. Vasser tinha 98 pontos contra 75 de um surpreendente Al Unser Jr. e 71 de Andretti. Até aquela altura, o máximo que Zanardi havia conquistado era um 4º lugar no Rio de Janeiro e das 8 corridas disputadas, só havia pontuado também em Detroit. Por isso, muita gente achou espantoso quando o piloto dominou os treinos e fez a pole para a prova, com tempo de 59 segundos, 893 milésimos. Postulantes ao título, Vasser largou em terceiro, enquanto Andretti fez o 6º tempo, logo atrás de Ribeiro, o melhor brasileiro no grid. Na largada, Zanardi se manteve na ponta, seguido de Scott Pruett. Vasser e Ribeiro vinham atrás. Já Andretti viu seu motor apresentar problemas logo após a primeira chicane e perdeu tempo demais nos boxes. A novidade nas primeiras voltas foi a escalada de Tracy, que ocupava a 4ª posição. Só que o canadense acabou batendo na volta 6 quando se aproximava de Vasser. Incrivelmente, ele acabou retornando à prova até a suspensão quebrar de vez na volta 10. Antes disso, um erro bobo de Pruett colocou Vasser em segundo. Com Andretti apenas em 24º, parecia o cenário ideal para o estadunidense. Com 25 voltas, Zanardi já havia enfiado quase 14 segundos para seu companheiro de equipe. Jules Ferrand vinha logo atrás em terceiro, mas aí começaram a cair as primeiras gotas de chuva
e todo mundo foi aos boxes. Como todos sabem na IndyCar, acertar a estratégia é determinante para vencer. Na época da kart era mais ainda. Quase ninguém colocou pneus de chuva e isso se mostrou um erro. Ferrand e Pruett foram duas das vítimas da pista molhada e perderam tempo valioso com rodadas e escapadas. Outro que rodou foi Vasser, só que ele ficou parado na grama e quando voltou, as chances de vitória praticamente se esvaziaram. Zanardi também calçava os pneus slicks, 18 segundos à frente de Unser Jr. O piloto da Penske estava com os pneus de chuva e em apenas 3 voltas pulverizou a desvantagem e assumiu a liderança na volta 39. Mas a festa durou pouco. Zanardi tomou a dianteira novamente na volta seguinte. A pista começou a secar e Unser Jr. não teve outra opção a não ser ficar procurando água pela pista para não deteriorar seus pneus e aguentar o tranco até a parada de boxe. Mas não teve jeito e ele precisou antecipar sua parada para recolocar os pneus em pista seca. Na volta 44, PJ Jones bateu no último S, mas incrivelmente a bandeira amarela não foi acionada somente no setor, dando a entender uma mudança de filosofia da categoria, de só ingressar com o carro de segurança quando houvesse realmente um risco aos outros pilotos, algo impensável nos dias de hoje. Zanardi já tinha aberto 20 segundos para Gil e Christian, que vinham em segundo e terceiro. Andretti já era o 13º, enquanto o Vasser mofava em 21º, 2 voltas atrás. Tudo se seguiu sem muitas mudanças até, enfim, a primeira entrada do Pace Car, na volta 62 com a rodada de Michel Jordan Jr., que ficou atolado na caixa de areia da chicane. Todo mundo aproveitou para ir para os boxes trocar os pneus e reabastecer. 4 voltas depois, a bandeira verde foi acionada e Zanardi seguiu na ponta, seguido por Gil, Christian, Bob Rahal e Alonso Jr., que tomou a 5ª colocação de Mark Blundell da PacWest logo no reinício da prova. Com 20 voltas para o fim, quem abandonava era Emerson Fittipaldi, que ocupava uma grande 6ª colocação, mas viu sua caixa de câmbio definhar na reta principal. Uma volta depois, Unser Jr. tomava de Rahal a 4ª posição, num erro do campeão de 92. Bob erraria de novo 8 voltas depois, dando a 5ª posição de bandeja para o mais que surpreendente Parker Johnston, da minúscula Briggs Comptech. Sem nenhum incômodo, Zanardi concluiu o seu passeio, vencendo com mais de 8 segundos para Gil de Ferrand, que resistiu bem a toda e qualquer tentativa de ultrapassagem de Christian Fittipaldi, que fechou o pódio. Al Unser Jr. colocou a Penske em 4º e seguiu na vice-liderança com 11 pontos de desvantagem para Jimmy Vasser, que saiu de Portland zerado. Michael Andretti ainda salvou uma 11ª colocação e manteve-se em terceiro com 73 pontos, 1 à frente de Christian e 2 à frente de Gil. Zanardi, olhem só, subiu apenas para o 11º posto com 39 pontos. Só que aquela corrida marcaria a escalada do italiano no campeonato com mais 2 vitórias, uma delas épica em Laguna Seca, e mais 3 pódios para terminar o campeonato em terceiro, empatado em pontos com Andretti, que depois de Portland não marcou pontos nas 4 provas seguintes e viu Jimmy Vasser conquistar o título sem nem mesmo precisar vencer mais corridas no ano. A vitória de Zanardi em Portland marcou o início de uma trajetória brilhante no automobilismo internacional, tornando-o uma figura lendária nesse esporte, com um bicampeonato em 97 e 98. E nem mesmo a temporada péssima pela Williams em 99, no seu retorno à Fórmula 1, foi capaz de diminuir seu talento, que se manteve intacto após o acidente em Lausitz's Ring, que resultou na perda das pernas em 2001, para se eternizar também nas Paralimpíadas, com 2 medalhas de ouro em Londres, mais 2 no Rio de Janeiro e 12 conquistas mundiais no ciclismo. Não é à toa que em algumas entrevistas, Zanardi dizia que a pista de Portland era como o primeiro amor, que você nunca esquece. Vida longa ao Alex Zanardi, ainda se recuperando daquele acidente na estrada, aquele choque com o caminhão. E poucas histórias no esporte a motor, a gente conta bem poucas,
são tão marcantes e tão exemplificadoras quanto a do Zanardi. Mas depois a gente conta mais sobre ele. Outro dia a gente homenageia o Zanardi dentro do quadro dos personagens onde ele merece. Essa corrida de Portland realmente foi um passeio do Zanardi, e aquele ano de 96 foi muito bom para os brasileiros, para o Gil, para o Christian e para o André Ribeiro. O Emerson depois bateria aquele acidente com o Greg Moore em Michigan, na segunda corrida de Michigan, onde ele bateu, fraturou costela e teve que parar de correr. E, enfim, aquela temporada de 96, ela foi muito marcante para o esporte a motor dos Estados Unidos. Gostaram da lembrança, pessoal? Quinta-feira que vem tem mais uma. Lembrando sempre, nosso conteúdo está nas plataformas digitais, está no YouTube e também no nosso feed, is.gd/programa Papo Veloz. Sigam também nossas redes sociais, só procurar a gente por PGM Papo Veloz. Um grande abraço a todos e amanhã tem aquecimento, pessoal. Então até amanhã. Tchau!